Olá pessoal, então a nossa aula de hoje vai ser sobre modelos probabilísticos, para variáveis aleatórias discretas. Bom, então a gente viu lá como que a gente faz o cálculo de probabilidade, Ele pode ser feito a priori ou a posteriori, A posteriori é quando a gente monta o experimento. Então, por exemplo, vou jogar uma moeda, e ver quantas vezes qual é a probabilidade de sair caro. Então, eu estou montando o experimento e depois que eu fizer o experimento, eu calculo essa probabilidade, tá? Mas às vezes eu posso fazer esse cálculo a priori, a partir de algumas hipóteses, e segundo um modelo matemático. Então nós vamos ver alguns modelos matemáticos para calcular a probabilidade, tá? Então, se eu sei se aquela variável segue determinada distribuição, eu posso utilizar esse modelo, Podemos utilizar então modelos teóricos para calcular a probabilidade daquilo acontecer e a gente realizar cálculos com essas probabilidades, A primeira que a gente vai ver é a distribuição uniforme discreta. Então, nós vimos em variáveis aleatórias que a gente tem uma função de probabilidade. Então, para a variável uniforme discreta, a função de probabilidade dela é essa aqui, a probabilidade de x ser igual ao determinado valor, um x aqui é 1 sobre n, tá? Ou seja, como é uniforme, todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrer, Então, é a variável aleatória uniforme. Então, nesse caso aqui agora, a gente viu em variáveis aleatórias como calcular a esperança e a variância, que a gente viu que a esperança de uma distribuição é a sua média e a variância dela. No caso agora dos modelos, a gente já tem isso aqui calculado. É lógico que isso aqui veio, eu posso deduzir, veio do mesmo jeito que a gente já calculou a esperança lá, fazendo com aquele quadrinho, com a função de distribuição. Mas aqui a gente já tem essas funções prontas, tá? Então nós já vamos, por exemplo, falar assim, eu tenho uma distribuição uniforme, qual que é a média? Então é só usar essa fórmula aqui, ó. E não é o número de valores que eu tenho, E não mais 1 sobre 2, tá? E a variância é ao quadrado menos 1 sobre 2. Então vamos ver alguns exemplos aqui, Então vamos supor, eu vou lançar um dado, e a minha variável aleatória seria o valor obtido nesse dado. Então, quais são os valores? Pode ser 1, 2 até 6, Então, qual que é a probabilidade de eu lançar o dado que é o número 1? É 1/6, é a probabilidade igual. Sai o número 3, é 1/6 e assim por diante. Então, eu sei que essa variável aleatória, x, que seria o valor do dado quando eu lanço um dado, ela segue uma distribuição uniforme discreta. Então, qual que é a função? Então, a probabilidade de x ser igual a x pequeno, x pequeno pode ser 1, pode ser 2, 3, até 6, vai ser igual a 1 sobre n. Como eu tenho, meu n é 6, então é 1/6, Se o x for de 1 até 6, e vai ser 0 para outro valor de x, tá? Então qual que é a média? Se eu jogar um dado e olhar o valor dele, qual que é a média? A média é a esperança, que é n mais 1 sobre 2. O n é 6, 6 mais 1 sobre 2, 3,5. Então o que significa isso aqui? Se eu jogar o dado, sei lá, milhares de vezes, em média, e calcular a média dos valores, em média vai sair 3,5, tá? Então vai ser o valor médio que eu vou ter aqui desse conjunto de dados. E qual que é a variância aqui? N ao quadrado menos 1 sobre 2, o n é 6, 6 ao quadrado menos 1 sobre 12, dividido por 12, então vai dar 2,92, tá? Então isso aí é a função uniforme. A outra distribuição que a gente vai ver é de Bernoulli. Bernoulli ela é uma introdução para a gente ver a binomial. A binomial é a que a gente vai usar mais, tá? A Bernoulli, eu tenho uma única tentativa. Então, nessa tentativa pode ser sucesso ou fracasso, tá? Então, nós vamos padronizar que P é a probabilidade de sucesso e Q a probabilidade de fracasso, tá? Então, a gente viu que a soma das probabilidades é igual a 1, então P mais Q é igual a 1. Tá? Então aqui eu estou falando de sucesso, não quer dizer que sucesso é coisa boa, sei lá, sucesso pode ser uma máquina quebrar, ou o cliente inadimplente, tá? Sucesso é aquilo que eu estou estudando, então eu quero estudar a empresa ser inadimplente, então para mim a probabilidade dela ser inadimplente é o P, que é o que eu estou chamando de sucesso, e o Q é o complemento, que é o fracasso, então 1 menos o P eu tenho o Q, Então vamos supor uma variável aleatória, o x é o número de sucesso em uma única tentativa, Ele vai ser 0, que corresponde ao fracasso, e 1, que vai ser o sucesso, tá? Então x pode ser 0, fracasso, a probabilidade do x ser igual a 0 é Q, e o 1 é o sucesso, a probabilidade de x ser igual a 1 vai ser o P. Tá? Então o sucesso é P e a probabilidade do fracasso é Q. Tá? Então com isso eu consigo montar a minha função de distribuição. Então a função de distribuição de uma Bernoulli é isso aqui, ó. A probabilidade de x ser igual a x pequeno é P elevado a x vezes Q elevado a 1 menos x. Tá?
Lembrando que 1 menos P é igual a Q, né? Q é 1 menos P, tá? Qual que é a média? Aqui eu vou só deduzir aqui, mas não precisa deduzir. Já vai estar... vocês já vão ter isso aqui, tá certo? Só para vocês verem que a média e a esperança tá vindo dessa formulinha que a gente aprendeu. O que é a esperança? É somatório de x vezes P de x. Então eu vou ter 0 vezes P mais 1 vezes Q. Então isso aqui vai dar P, tá? Então quando eu tenho uma Bernoulli, a média é P. E a variância é isso aqui que a gente viu, a esperança de x quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado, né? O que é esse x quadrado? Somatório de x ao quadrado vezes P de x. Então vai ser 0 ao quadrado vezes Q e assim por diante, tá? Então achei a esperança igual a P, esperança de x quadrado. E a variância então vai ser o quê? Vai ser P menos P ao quadrado. Trabalhando com esses valores aqui, a gente chega em PQ, tá? Então quando eu tenho uma Bernoulli, a média, a esperança é P e a variância é PQ, tá? Que seria isso aqui. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Então um local aqui com 50 pessoas, sendo 30 do sexo feminino e 20 do sexo masculino, tá? Então só tem uma pessoa, vou selecionar uma pessoa, então é um evento, tá? Então meu X é número de pessoas do sexo masculino. Então o P ele está relacionado com sucesso, tá? Então a probabilidade do sucesso aqui, que é o P, seria o masculino. Tá? Então qual que é a probabilidade? 50, eu tenho 20 masculino, né? Então o P vai ser igual a 20, né? Sobre 50, tá? E o Q vai ser o complemento aqui, ó, 30 sobre 50, tá certo? Então aqui agora, ó, eu tenho aqui então a minha função de distribuição, né? O P, que é 20 dividido por 50, é 0,4 elevado a x, e o Q, que é 30 por 50, dá 0,6 elevado a 1 menos x, né? Calcular a média. O que é a média? É o P, então vai ser 0,4, e a variância é P vezes Q. 0,4 vezes 0,6 vai dar 0,24, tá? Então isso aqui seria uma distribuição Bernoulli. Bom, da Bernoulli a gente vai partir para a binomial, que é a mais importante. Grande parte das variáveis discreta, aleatória discreta, eles seguem a distribuição binomial, tá? Então o que ela é? Ela é uma generalização da Bernoulli, ou seja, n vezes uma Bernoulli, tá? É a mais importante das distribuições teóricas, né, da variável discreta. É utilizada, né, onde ocorre somente duas situações, sucesso ou fracasso. E nós vamos ver alguns exemplos aí, tá? Aquisição de produto, eu compro o produto e não compro, né? Defeito de equipamento, tem defeito e não tem? Opinião, sim ou não? Então só tem sempre sucesso e fracasso, tá? Então quando eu tenho isso aqui, eu tenho uma distribuição binomial, se eu quiser calcular a probabilidade, tá? Então para eu saber se ele se enquadra numa binomial, o que eu tenho que olhar? Tem que ter essas informações, essas condições têm que estar satisfeitas. A variável é discreta, eu tenho que observar isso. Em cada experimento ocorre apenas sucesso ou fracasso, tá? Os experimentos são independentes, então, são independentes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aquisição do produto. Aí eu entrevisto uma pessoa, ela pode comprar ou não. Aí eu vou entrevistar outra pessoa. Então, uma pessoa é independente da outra, tá? Então, são independentes. E a probabilidade de sucesso permanece constante em todos os experimentos, tá? Então, a chance de sucesso é a mesma, eu tenho que considerar como se fosse a mesma. E eu vou ter um número fixo, N experiências realizadas, tá? No caso da Bernoulli, era um só, aqui eu vou ter N, então por isso que ela é uma generalização da Bernoulli. Então são N vezes uma Bernoulli. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 4 peças aqui, né? Com a probabilidade P de defeito, sucesso, né? Ou seja, ocorrência de defeito. Então para mim o sucesso é o defeito. E qual que é a probabilidade de 2 peças apresentarem o defeito? Então o que eu posso ter aqui? Vamos colocar aqui, vamos chamar de D aqui, seria defeito. Então tem defeito aqui, a primeira defeituosa, são 4 peças. Vou pôr não defeito para o complemento aqui, ó, e não defeito, tá? Probabilidade de defeito é o P, então aqui vai ser P vezes P, vai dar P ao quadrado. E aqui é o Q, que é o fracasso. Então Q vezes Q, Q ao quadrado, tá? Então vai ser P vezes P vezes Q e Q vezes Q. Mas eu posso ter aqui, ó, a primeira com defeito, a segunda não defeito, a terceira com defeito e a outra não defeito. A mesma coisa, ó, P e P e Q e Q. Então vai dar P ao quadrado vezes Q ao quadrado, tá? Então eu vou ter todas as combinações aqui até chegar, vamos supor, no final lá que eu tenha 2 não defeito e 2 com defeito, tá? A mesma coisa aqui vai ser P ao quadrado vezes Q ao quadrado.
Então vejam que todas as combinações aqui, eu vou ter isso aqui, ó, tá? P ao quadrado e Q ao quadrado. E quais são essas combinações que eu tenho? Como é que eu calculo a quantidade de combinações que eu tenho? Eu vou usar a formulinha da combinação, que é combinação de N x a x, tá? No caso aqui, seria a combinação de 4, 2 a 2, que o x está relacionado com o número de defeito, tá? O número de defeito aqui, esse aqui seria o x, 2 a 2, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma combinação, no caso aqui, uma combinação de 4, 2 a 2, vezes o p elevado ao quadrado, vezes o q elevado ao quadrado, tá? Então, isso aqui, ó, a probabilidade do x ser igual a x pequeno, vai ser isso aqui, ó. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da binomial, tá? Então, vai ser assim, ó, a probabilidade do x ser igual a x pequeno, vai ser a combinação. O que é o 4 aqui? O 4 é o n, é quanto que eu tenho aqui, ó. Vamos pôr de n aqui, né? De n, né? Quantidade de dados que eu tenho. 2 a 2 seria o x, tá? O x está relacionado com sucesso, tá? Vezes o p elevado ao x, vezes o q elevado a n menos x, tá? Então, n é 4, 4 menos 2 vai dar 2. Então, isso aqui é a função de probabilidade da binomial, tá? Então, isso aí nós vamos utilizar essa função aqui para fazer os cálculos. Então, vamos ver isso aqui no experimento, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas numa urna, né? E a minha variável aleatória aqui, eu vou tirar 3 bolinhas, tá? Então, meu n é igual a 3. E eu quero uma variável aleatória x, representa o número total de bolas vermelhas, tá? Então, o que pode ser? Pode ser 0 vermelha, ou eu posso enfiar a mão aqui e tirar uma vermelha, ou posso tirar 2, ou posso tirar as 3 vermelhas. Então, esse aqui é meu espaço a mostrar, né? Então, são 3 eventos. Qual que é a probabilidade de ser vermelha? É 1, 2, 3, 4, 5 em 7, que é o P, meu sucesso. E qual que é a probabilidade de ser azul? É 2 em 7, que seria o Q, que é 1 menos o P, tá? Então, definido isso, a gente pode calcular. Então, o 3 é o n igual a 3, que é o número de bolas retiradas, é o n, né? 3 possibilidades. Então, a probabilidade do x ser igual a 0. Então, vai ser a primeira não ser vermelho, seria azul. Isso aqui é com reposição, tá? Eu vou fazer a reposição. Primeira ser azul, e a segunda azul, e a terceira azul, tá? Então, seria Q vezes Q vezes Q, ó. Então, isso aqui vai ser a probabilidade de ser 0. A probabilidade de ser igual a 1 pode ser, uma delas tem que ser vermelho e as outras duas que, né? Só que pode ser a primeira vermelha, pode ser a segunda ou a terceira. Então, existe uma combinação. Então, aqui é uma combinação, tá? Então, a forma da combinação é isso aqui, ó. É n fatorial sobre x fatorial vezes n menos x fatorial. Depois nós vamos ver a formulinha aqui. Então, eu calculei essa probabilidade, tá? Agora eu vou passar mais rápido aqui. O 2 também vai ser 2 vermelhas e 1 azul, né? Então, existe uma combinação disso aqui. E o 3, que vai ser 3 azuis, 3 vermelhas, né? Que é P vezes P vezes P, né? Que vai ser 5 sétimos isso aqui, ó, tá? Então, a gente viu que aqui ela segue o modelo da Bernoulli, tá? Da binomial, tá? Então, a gente tá vendo aqui que tá sempre seguindo isso aqui, ó. P elevado a x vezes Q elevado a n menos x. Quanto que é o x? É 1, ó. P elevado a x vezes Q elevado a n menos x. O n é 3, né? Então, 3 menos 1, 2. Aqui, o P elevado ao x, que é 2, vezes Q, que é 2 sétimos, elevado a n menos x. Quanto que é o n? 3. 3 menos 2, 1. Então, é essa formulinha que eu tenho aqui, ó. E isso aqui é uma combinação, tá? Que é o n fatorial vezes o x fatorial vezes n menos x fatorial, né? N fatorial seria isso aqui, né? Vamos supor que vamos supor 3 fatorial, né? É igual a 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, esse aqui seria 1 fatorial. Então, isso aqui é a formulinha que a gente já tinha mostrado da binomial, tá? Então, a função de probabilidade, eu vou usar isso aqui. Então, qual que é a média aqui, ó? A média aqui, deduzindo, mas não vou deduzir, não vou passar mais rápido aqui, tá? Então, só se for fazer essas contas aqui, não precisa deduzir isso aqui não, tá? Então, a média da binomial é n vezes p. E a variância vai ser npq, tá? Então, é npq. Então, se eu quiser calcular, eu tiver uma distribuição binomial, perguntar qual que é a média, a esperança, é n vezes p. Qual que é a variância? É n vezes p vezes q. Então, já tem as formulinhas aqui, né?
Então, para o nosso caso aqui, ó, a esperança é N vezes P, né? Então vai ser 3 vezes 5 sétimos, vai dar isso aqui. E a variância vai ser N vezes P vezes Q. Tá? Então seria para binomial. Então nós temos isso aqui da função binomial. Tá? Então isso aqui vocês precisam entender isso aqui, a função de probabilidade, né? E a forma dessa combinação, isso aqui, ó. A média é N vezes P, a variância é NPQ e o desvio padrão é a raiz da variância. Então eu vou achar isso aqui e tirar a raiz se eu quiser o desvio padrão. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então numa certa região eu tenho 60% das indústrias dos municípios, né, possuem usina de reciclagem. 5 cidades são selecionadas nessa região. Então meu N é igual a 5. Tá? Verifique se esse experimento se enquadra como binomial, construa uma função de probabilidade e para o número de cidades de reciclagem e depois calcular essas probabilidades, tá? E determinar o número esperado, que seria a média, e o desvio padrão. Então, esse experimento se enquadra numa binomial. A binomial é só sucesso ou fracasso. Então, aqui, ó, as usinas, as cidades têm usina de reciclagem. Ou ela tem ou não tem. Então, se enquadra. Eu tenho N vezes? Tem, porque é 5 cidades, então eu tenho N. E a probabilidade é constante em todas? Então, eu vou na primeira lá, a probabilidade de ter usina é 60%, na segunda é 60%. Então, isso aqui se enquadra numa distribuição binomial, tá? Ok, todas são satisfeitas. Agora a gente vai construir a função de probabilidade, né? Então a gente viu que é a combinação de N x a x vezes P vezes Q, né? Então, qual que é o N? É 5 cidades. O x aqui que a gente vai calcular depois, a probabilidade de ter usina lá é 0,6 e a probabilidade de não ter é o complemento, que é 0,4. Tá? Então 0,6 elevado a x vezes 0,4 elevado a n menos x, e o n é 5. Então agora vamos calcular as probabilidades. Né? Qual que é a probabilidade de ter exatamente 3 usinas? É a probabilidade de x ser igual a 3. Então eu pego o x ser igual a 3, jogo na formulinha aqui, ó, combinação de 5, 3 a 3, vezes 0,6 elevado ao x, que é 3, vezes 0,4 elevado a 5 menos 3. Acho isso aqui. No máximo uma cidade. Então, quando a gente fala no máximo, pode ser 0 ou pode ser 1. Tá? Então, o 0 também entra aqui. Ó. Então, a probabilidade de x ser igual a 0 ou a probabilidade de x ser igual a 1. Ou a gente soma. Tá? Então, é só jogar o 0 na fórmula e calcular. Aqui o x vai ser 0, né? E aqui o x vai ser 1. Tá? Lembrem que 0 fatorial é 1. Tá, pessoal? Que for calcular lá, o 0 fatorial é 1. E determinar a média e o desvio padrão. Então, a gente viu que a média é N vezes P e o desvio padrão é NPQ. Então, N é 5 vezes o P é 0,60. Então, N vezes P. E o desvio padrão, a variância é NP vezes Q, né? E aí eu tiro a raiz disso, eu tenho o desvio padrão. Tá? Então, ou seja, qual que seria a média de usinas? Então, em média, se eu for visitar 5 cidades, em média, 3 vão ter usinas de reciclagem. Tá? Utilizei a distribuição binomial para fazer isso aí. Um outro exemplo aqui, ó, um industrial fabrica peças, 1/5 são defeituosas, então meu sucesso P é 1/5, tá? E o Q seria 4/5 aqui, ó. Então, 2 compradores, eles classificam elas de 2 formas, em categoria 1 e 2. Na categoria 1, ele paga 1,20, então paga mais se ela for classificada como 1. E na categoria 2, ele paga 80, paga menos, tá? E eles fazem 2 amostragens diferentes. O comprador A, ele pega uma amostra de 5 peças e se encontrar mais de uma, fica sendo como 2, então vai valer 80. E se encontrar menos de uma, tipo 1, vai valer 1,20. O comprador B, ele pega 10 peças, então o N dele é 10. E se ele encontrar mais que 2, ele vai ficar como 2 defeituoso, então vai pagar 0,80. E menos de 2 defeituosas, ele vai pagar 1,20. Então, quem tem mais lucro? Então, nós temos que calcular qual que é a probabilidade do comprador A e do comprador B. Né? Então, o A, ó, o A, para ser classificada como tipo, isso aqui seria 0 ou 1, né? Deixa eu só voltar aqui. Se encontrar mais que uma, ele classifica como 2. Então aqui, ó, então para classificar como 1 é 0 ou 1, mais que isso vai ser 2. Então eu teria que calcular 3 para 4 para 5, né? Como eu posso fazer o complemento, ó, então 0,26 é a probabilidade dele classificar como 2, tá? Que seria mais de 1. Então pode ser 0, 1, ele tem 5 aqui, né? Ele tem 5, então pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? 0 e 1 ele classifica como 1, e mais de uma ele classifica como tipo 2, tá?
Então aqui eu calculei a probabilidade dele classificar como tipo 2. Então vai ser 0,26 vezes 0,8, vezes 80 centavos, né? Que seria aqui, ó, tipo 2 e 80 centavos, tá? E aqui seria o complemento, que isso aí, 1 menos isso é 0,73 vezes 1,20. Então, somando isso aqui, eu tenho a média 1,09, tá? Então, ou seja, isso aqui é a probabilidade dele classificar como 2, como tipo 2, né? Que pode ser 2, 3, 4 ou 5 defeitos, que seria 1 menos isso, tá? E 1 menos isso é a probabilidade de classificar como tipo 1. O comprador B agora, o que ele faz? Se tiver mais que duas, é tipo 2. Então, o que pode ser tipo 1? 0, 1 ou 2. Se for 3, 4 ou 5, é tipo 2. Então, eu vou calcular aqui 1 menos 0, 1 e 2. 1 menos 0, 1 e 2 é a probabilidade de ter, 1 menos isso, né? É a probabilidade de ser do tipo 2. E o que sobra é do tipo 1. Então, vai ser isso aqui vezes o valor que paga para o tipo 2, mais isso aqui vezes o valor que paga pelo tipo 1. Então, vai dar 1,07, tá? Então, em média, o comprador A, ele paga mais do que o comprador B, tá? Então, é vantajoso eu vender pelo comprador A do que pelo comprador B, tá? Ficou um pouco corrido aqui, mas é só depois vocês darem uma olhadinha aqui, tá? Então, se encontrar mais de uma, então pode ser 2 ou 3, é tipo 2. Então, o que eu fiz aqui? Calculei a probabilidade de ser mais de uma, que seria 1 menos isso aqui, né? Aí sobra 2, 3, 4 ou 5, tá? Então, eu fiz pela regrinha do complemento. Bom, e a outra distribuição que a gente vai ver é a chamada distribuição de Poisson, tá? Qual que é a característica dessa distribuição? É ocorrências, né, o número de sucesso, né, num domínio contínuo, tá? Então, uma ocorrência de uma variável discreta num domínio contínuo. Então, por exemplo, número de ocorrências por mês. Então, o número de ocorrências pode ser 10 ocorrências, uma ocorrência, e o mês seria um tempo contínuo, tá? Por exemplo, eu estou na rua, quantos veículos passam por hora em determinado lugar? Então, é número de veículos no intervalo contínuo, tá? Número de defeitos por metro quadrado, então é um intervalo contínuo e o defeito seria uma variável discreta. Então, quando eu tenho uma média nesse intervalo, a gente tem essa distribuição de Poisson, tá? Às vezes, quando a binomial é um n muito grande e o p muito pequeno, eu posso usar Poisson para resolver esse exercício, tá? Mas só quando tiver esse aqui, quando o n for muito maior que 50 e o p é menor que 0,10. Aí, nesse caso, a gente vai ver que o lambda é a média, vai ser n vezes p. Mas depois eu falo sobre isso aqui, tá? Então, lambda é a média. Então, no caso da Poisson, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma frequência média. Então, a minha média vai ser esse lambda aqui, tá? Então, esse lambda, o lambda aqui, ó, vai ser igual à média. É a média de ocorrência, tá? E esse Ezinho aqui é uma constante. Então, o E vai ser 2,7182. Tá? Então, se vocês têm na calculadora esse Ezinho aqui, só digitar lá ele que tem. Então, essa aqui, ó, é a função de probabilidade no caso da Poisson, tá? Então, a probabilidade de x ser igual a x pequeno é e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial, tá? O x é o sucesso que eu quero, a quantidade de sucesso que eu quero, né? A média dela vai ser lambda e a variância também vai ser lambda. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Aqui não está resolvido, então vamos resolver, ó. Então, o hospital, ele recebe em média 4 chamadas por dia. Então, a média, então isso aqui seria a média dele aqui, ó, tá? Então, o meu lambda, no caso aqui, ó, o lambda é igual a 4 por dia, tá? Então, desejando melhor equipá-lo, qual que é a probabilidade de ter 8 chamadas e qual que é a probabilidade de ter 3 ou menos chamadas, tá? Então, como eu sei que segue uma distribuição binomial, Poisson aqui, tá? Qual a probabilidade de ter 8 chamadas? Então, a probabilidade de x é igual a 8. Aí eu sei que ele segue a Poisson, então vai ser E elevado a menos lambda, que é, só voltando a forminha aqui, né? A menos lambda vezes lambda elevado a x sobre x fatorial, tá? Então vai ser E elevado a menos lambda vezes o lambda elevado a x sobre o x fatorial, tá? Que é isso aqui, ó, x fatorial. Então aqui agora é só resolver essa equação aqui, vocês façam na calculadora aí, tá? Isso aqui vai ser 0,0
29,76, tá? Lembra que o E é igual a 2,7182, tá? Agora aqui, ó, 3 ou menos chamada num dia. Então, probabilidade do x for menor ou igual a 3, tá? 3 ou menos num dia. Então, vai ser igual aqui, ó. Probabilidade do x ser igual a 0, mais probabilidade do x ser igual a 1, mais a probabilidade do x ser igual a 2, mais a probabilidade do x ser igual a 3, tá? Pessoal, uma observação aqui, ó, no caso da Poisson, eu nunca sei quantos eventos eu tenho para frente, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui, você está esperando o ponto de ônibus, qual que é a quantidade de ônibus que passaram durante meia hora? Eu sei quantos passaram, mas eu não sei quantos eu deixei de passar, tá? Então, quando eu quiser além do que eu para frente, eu não sei quanto que tem. Então, tem que fazer sempre a regrinha do complemento, tá? Vamos supor, qual que é a probabilidade de ocorrer mais de 3 num dia? Então, eu teria que calcular isso aqui até 3 e fazer 1 menos isso, o que sobra é mais de 3, tá? Aqui perguntou 3 ou menos, então pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Se vocês calcularem isso aí, ó, aqui a probabilidade de x ser igual a 0 vai dar 0,01831, mais probabilidade de x ser igual a 1, 0,0732, mais probabilidade de x ser igual a 2, vai ser 0,1465, e mais a probabilidade de x ser igual a 3 vai ser 0,1953, tá? Isso tudo aqui vai dar 0,3933, tá? Então depois vocês façam o cálculo aí. Bom, então a aula de hoje era isso, então até a próxima aula.